17, de 26 a 31. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos últimos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. E também, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no alto da casa, com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para casa. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo fez uma analogia entre os dias de Noé, os dias de Ló e os dias que precederão a volta do Filho do Homem, o seu retorno com poder e grande glória. Há uma correspondência entre fatos e acontecimentos que se deram e que se darão. Há uma semelhança entre os acontecimentos destas três épocas: a época de Noé, a época de Ló e a época do retorno triunfante de Jesus Cristo. De Noé para cá, milênios se passaram, séculos se passaram. As principais e maiores religiões foram fundadas e criadas. Ideologias elaboradas pelas mentes humanas. Impérios que adotaram uma política imperialista de guerras, de invasões e dominações. Descobertas de continentes. Filosofias inúmeras foram elaboradas e deram margem para revoluções sociopolíticas que ocorreram, produzindo muito derramamento de sangue e milhões de assassinatos. O macrocosmos, através da ciência, dos telescópios, se tentou mapear e se descobriu que existia muito mais do que o nosso sistema solar. Descobrimos a nossa galáxia, a Via Láctea, e depois descobrimos que os milhões e bilhões de estrelas só da nossa galáxia não era tudo. Haviam bilhões de outras galáxias, com trilhões e trilhões de estrelas no céu. O microcosmos também foi descoberto. A célula, a caixa preta de Darwin foi analisada, mapeada, descoberta. Quantas coisas do mundo invisível, minúsculo, incapaz de ser visto pelos olhos humanos, e nos ajudou a compreender os vírus, as bactérias e doenças. O DNA humano foi mapeado. Ciência e tecnologia, a revolução da comunicação através da internet. Quanta coisa aconteceu dos dias de Noé para os nossos dias, mas o ser humano continua absolutamente idêntico. Um pigmeu moral. O ser humano continuou a viver para e por causa da sua sobrevivência e dos bens materiais.
moralmente continua o mesmo, sem tirar nem pôr. Vive para a indústria, a produção, vive para o comércio, para a comercialização, o agronegócio, para abastecer a humanidade de alimentação, casar, empreendimentos, as mesmas coisas dos tempos passados. Só que se viajava de jegue e a pé, agora se viaja de avião e de carro. Mas o ser humano não mudou. Seus defeitos, seus problemas não mudaram. Ele continua absorvido, envolvido, seduzido, obcecado em ter dinheiro, em ter poder, em divertir-se, em usufruir dos prazeres, adotando a filosofia: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Portanto, o homem centrado em si, seduzido pelos bens materiais, projetos de poder para enriquecer e se locupletar com aquilo que tem, é a realidade humana, lamentavelmente. E o que vemos ainda hoje é o reducionismo, porque o Senhor nos diz que nem só de pão o homem viverá, mas o homem reduziu a sua vida à pobreza e à mediocridade das coisas materiais, e o homem vive como se apenas o pão lhe bastasse. E ele se esquece de Deus, despreza Deus, ignora Deus, insulta Deus. Ele se faz capaz de tudo para ter, o ser humano é capaz de tudo: matar, roubar, enganar, para ter prazer e para ter o dinheiro que pode proporcionar tudo. A humanidade já provou que é capaz das maiores barbaridades e crueldades jamais pensadas. No entanto, meus amados irmãos, essa realidade dos nossos dias não difere dos dias de Ló, que viveu 20 séculos. Ló viveu exatamente a mesma quantidade de tempo que nós hoje estamos. Nós estamos há 21 séculos depois de Cristo, Ló viveu 20 séculos antes de Cristo, e Noé, muito mais. Não se consegue precisar o tempo de Noé, mas milênios se passaram e o ser humano continua exatamente o mesmo. Mas Jesus disse: como aconteceu? É uma analogia. Ele compara, mas não contrasta, porque ele quer destacar a semelhança. Como aconteceu nos dias de Noé, também, exatamente como aconteceu nos dias de Noé, também exatamente acontecerá nos dias do Filho do Homem. Ele está se autodescrevendo, ele se apresentou como Filho do Homem, que na visão de Daniel vem dos céus com poder e grande glória e recebe do ancião de dias um reino eterno para reinar eternamente. Ele, Jesus, o Filho do Homem, nos dias do Filho do Homem, quando ele retornar, como prometeu, com poder e grande glória, exatamente como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. E sabe o que acontecia? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Era assim que as pessoas viviam. E até então, absolutamente normal, comer, beber, casar e dar-se em casamento. A atividade cotidiana do dia a dia, a rotina de todos nós. Trabalhamos para comer e beber, para morar, para nos abrigar. Trabalhamos para poder nos sustentar, casamos para constituir família e para procriar, nos divertimos para nos distrair, e os homens buscam o prazer. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Também nos dias de Ló,
nos dias de Ló, como aconteceu nos dias de Ló, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. E o que aconteceu nos dias de Ló? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Indústria, agronegócio, comércio, beber e comer, a subsistência. No entanto, meus irmãos, isso tudo se deu num contexto de pecado, num contexto de idolatria, num contexto de injustiça social e num contexto de imoralidade. Por isso, meus irmãos, por isso, no dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, no grego, cataclisma. A palavra dilúvio traduz a palavra grega cataclisma. E destruiu a toda a humanidade. Assim será também nos dias do Filho do Homem. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando, plantando, construindo, vendendo, num contexto de idolatria, imoralidade e de injustiça, até que o Filho do Homem voltará e haverá destruição. Também, no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. Tanto o dilúvio, quanto o fogo e o enxofre, nos tempos de Ló, não foram catástrofes naturais, foram justos juízos de Deus sobre uma humanidade corrompida, decaída, idólatra, imoral e injusta. Vamos ver ali na nossa tela o contexto e o que Gênesis nos descreve sobre aqueles dias. O Senhor viu. O que foi que o Senhor viu? Ele viu que a maldade do homem na terra era grande nos tempos de Noé. Ele também viu que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, do coração do homem, era continuamente má. Foi isso o que o Senhor viu. O Senhor viu que a terra estava corrompida e cheia de violência. Foi isso que o Senhor viu nos tempos de Noé. Foi isso que o Senhor viu nos tempos de Ló. É isso que o Senhor está vendo hoje. É isso que Ele verá nos dias do Filho do Homem. Então, o que foi que Deus disse diante do que Deus viu? Deus disse: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim. O fim. Deus disse: destruirei da face da terra o homem que criei. O justo juízo de Deus, por causa da maldade, que era grande, da imaginação má, continuamente má, do coração humano, e porque a terra estava corrompida e cheia de violência. Deus é justo e santo, Ele não deixa o pecado impune. Vejamos, avante, a outra tela. Nos tempos de Ló, Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Um homem de Deus, mas que tomou decisões erradas na vida, e uma delas foi essa, até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma, diz a palavra de Deus, eram maus, exatamente como a geração e conterrâneos e contemporâneos de Noé. Os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Todo pecado é contra Deus, antes de ser contra o próximo. E o que foi que o Senhor disse, diante do que ele viu, na geração de Ló? Deus disse: esconderei de Abraão o que faço?
porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou. O clamor dos oprimidos, dos sofridos, dos massacrados, dos violados, dos injustiçados, de tudo que acontecia, porque o seu pecado se agravou muito. Descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Será que é verdadeiro, é compatível? A última tela. Então, Abraão intercedeu dizendo: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez, e se achares ali 10, Deus prometeu destruir Sodoma e Gomorra. E na última petição, Abraão disse: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se naquela cidade, naquelas 2 cidades com milhares de habitantes, se tu encontrares 10, apenas 10, homens que não sejam corruptos como a sua geração, tu destruirás? O Senhor concordou: não destruirei por causa dos 10. Mas o Senhor não encontrou 10 corações, 10 pessoas que vivessem e andassem na sua presença. Então os anjos disseram para Ló: tira-os daqui, as tuas filhas, a tua mulher, tira-os daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor. O Senhor nos enviou para destruí-lo. E o Senhor, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra e destruiu. Tanto lá nos dias de Noé, a palavra Deus, pelo dilúvio, destruiu. E agora destruiu aquelas cidades. Pode tirar a tela. E Jesus disse, quando no dia em que Noé entrou na arca, veio o cataclisma, o dilúvio, e destruiu. E Deus disse: eu destruirei. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, destruindo a todos. Assim, do mesmo modo, será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Manifestar traduz a palavra ou o verbo apocalipse, da onde tem a palavra apocalipse, o substantivo revelação, apocalipto, o verbo. Sim, quando houver a revelação, o desvendamento, quando o Filho do Homem retornar com poder e grande glória, haverá destruição. E, meus irmãos, nós lemos na palavra de Deus exatamente isso. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo. Os céus e a terra de agora estão reservados para o dia do juízo. Os céus e a terra de agora estão reservados para a destruição dos homens ímpios. Quando o Filho do Homem se manifestar, haverá a destruição dos homens ímpios, diz a palavra de Deus. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. E aqui nós lembramos, nos dias de Noé e nos dias de Ló, todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, negociavam, comercializavam, construíam e plantavam, vivendo a vida cotidiana, do dia a dia, a vida comum e rotineira. Então, surpreendentemente, naquele dia, quando Noé entrou na arca e começou a chover,
e choveu grosso, e choveu forte. Nada de novo. Outras vezes choveu assim. E aquela chuva intensificou-se e começou a alagar. Até então, outras vezes chovera forte e alagava. E a inundação começou a crescer. E começou a alagar tudo. E as pessoas começaram a correr para os lugares altos. As montanhas e as águas não param de subir. E as pessoas subiram para os lugares mais altos, próximos de onde moravam. Até que toda a terra foi inundada. E eles morreram afogados. Foi de repente, surpreendentemente, inesperadamente. Nos dias de Ló, todos acordaram como acordam todo dia. Mas naquele dia, quando menos esperavam, choveu enxofre e fogo do céu e os destruiu. O dia do Senhor virá como ladrão. Noé levou anos construindo a arca. O pregador da justiça, considerado louco, insano, ali sinais de que a destruição de Deus viria como juízo. E os sinais foram simplesmente desprezados. Nos dias de Ló, a sua maldade, a saída de Ló com sua família, os sinais desprezados. Os sinais da volta do Filho de Deus estão aí. Vários sinais que Jesus nos deu dicas que precederão o seu retorno. E hoje, é unânime, hoje já encontramos tudo. Perseguição, não num nível mundial, mas em várias partes do mundo, a grande apostasia. Estamos cada vez mais próximos do retorno triunfante de Cristo. E quando chegar o momento, será como o ladrão. O ladrão não telefona para você uma semana antes dizendo: tal dia da semana que vem, tal hora, eu vou te assaltar. Você é assaltado, é de assalto, é de surpresa, é inesperado. Quando chegar o momento, queridos irmãos, será como o ladrão. Quando as trombetas tocarem, neste dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos queimando se dissolverão, a terra, as obras que nela há serão descobertas por causa do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Haverá destruição do universo que passará pelo fogo, mas a promessa, de acordo com 2 Pedro, que nós aguardamos é o novo céu e a nova terra. Nos dias do Filho do Homem, haverá sinais no sol, haverá sinais na lua, haverá sinais nas estrelas. E as agências espaciais, através de todos os meios de comunicação, nos dirão quais serão as consequências na Terra destes sinais no sol, nas estrelas. Haverá angústia para as nações, porque elas ficarão perplexas, porque os oceanos ficarão alterados com o bramido do mar e das ondas. E sabe o que acontecerá quando se espalhar as consequências desses sinais? Os homens desmaiarão de terror, pela expectativa, apenas a expectativa, quando disserem: gente, chegou não apenas o fim da humanidade, não apenas o fim da vegetação e de todos os animais que existem, chegou o fim do planeta Terra, é o fim. Esses sinais que estão acontecendo, eles desencadearão o fim da vida e a destruição do planeta. E só a expectativa, os homens desmaiarão de terror, ficarão aterrorizados com as coisas que acontecerão com o mundo,
porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória numa nuvem. Como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló, vida comum, cotidiana, rotineira, casar, comer, beber, até que veio a destruição, o justo juízo de Deus. E, meus queridos, Jesus disse: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Você está preparado para esse dia? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confessou Jesus Cristo? Você crê que esse Filho do Homem veio humildemente, encarnou-se, sofreu, morreu, veio como Salvador? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Esse Jesus que veio como Salvador voltará agora como juiz da terra. Deus agora ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele já determinou o dia do justo juízo. Ele julgará a humanidade com justiça através de um homem. E Ele nos deu certeza de que este homem, Jesus, será o juiz de toda a terra, porque Ele o ressuscitou dentre os mortos. Você já se arrependeu dos seus pecados? Será que você está comendo, bebendo, absorvido, seduzido, obcecado com comer, beber, dinheiro, trabalho, prazer, diversão, voltado totalmente para esse mundo e para esta vida, como se só de pão o homem vivesse? Despreza Deus, não busca Deus, não vive para Deus, você idolatra as coisas, você serve as coisas. Jesus disse: naquele dia, quem estiver no alto da casa, com os seus bens embaixo, não desça para tirá-los. Quando Jesus estiver voltando, não adianta querer salvar o ouro, a prata, o dólar que você tem guardado, as joias. Não adianta, é inútil. Não adianta, se tu estiveres no campo, voltar para casa para tentar salvar algum bem material. Jesus está dizendo isso porque as pessoas estão tão escravizadas pelas coisas materiais, que quando houver a grande manifestação, a preocupação materialista do homem é: o que eu posso salvar? O que eu posso pegar? E tudo isso será inútil. Tudo que você tem, tudo que você conquistou será inútil. Não servirá de nada e para nada, se naquele momento você não estiver arrependido, se você não estiver convertido. Será a destruição dos ímpios. Por isso Jesus está nos advertindo. Os homens conterrâneos e contemporâneos de Ló e Noé foram surpreendidos, mas Ele nos adverte para que isso não aconteça conosco, não aconteça com você. Busque a Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas, comer, beber, comprar, vender, construir, todas essas coisas, Ele acrescentará pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, pelo nosso esforço, sim, mas serão acrescentados pelas portas que Ele abrirá, pela bênção que Ele concederá, porque Ele estará conosco e à nossa frente. Queridos irmãos, cuidado, muito cuidado, para que não aconteça que o nosso coração se encha de devassidão, como este mundo, de embriaguez, como esse mundo, e com as preocupações da vida como este mundo, e aquele dia da volta do Filho de Deus vos surpreenda como uma armadilha.
como uma armadilha. Entregue sua vida a Cristo, converta-se, que em 2022 você priorize Deus, a palavra de Deus, a oração, o senhorio de Cristo, a plenitude do Espírito. Priorize Deus. Nem só de pão o homem viverá, viverá de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Esteja preparado, porque quando Deus destruiu a terra e a humanidade, e Ele destruiu Sodoma e Gomorra, Ele está dizendo, esse mundo, com a sua idolatria, com a sua injustiça e com a sua imoralidade, não ficará impune. Portanto, a porta estreita ainda está aberta, os braços de Deus ainda estão abertos e estendidos. Antes que a porta estreita feche, os braços de Deus se fechem e recuem. Antes que a época da graça chegue ao fim e seja o dia do justo juízo de Deus. Antes, priorize Deus na sua vida, antes que seja tarde demais. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.